Agora que estamos voltados para os objetivos que nos trazem aqui, vamos procurando nos desligarmos, né, dos remanescentes da nossa luta diária, dos problemas que nos acompanham, e vamos relaxando para nos envolvermos com as energias do ambiente, com todas as equipes de trabalhadores que estão aqui conosco nesse momento, atuando no caso de cada um, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Tudo nessa casa acontece sob a égide de Jesus. É sempre Ele o centro das discussões, tudo que a gente propaga, tudo que a gente ensina, tudo que a gente investiga, parte dos seus ensinamentos. Porque nós entendemos que Jesus, de fato, é o caminho, a verdade, a vida. E por mais que tenhamos outros grandes pensadores, avatares que vieram ao mundo, trouxeram grandes contribuições, ninguém conseguiu ter o poder de síntese de Jesus, com poucas palavras, dizer coisas que iam reverberar por toda a eternidade. Que nós estaríamos hoje aqui, depois de mais de 2000 anos, discutindo esses ensinamentos, aprendendo com as suas palavras, resolvendo nossos problemas, nossas confusões mentais, a partir da sua filosofia sublime, da sua psicologia infalível, da sua sabedoria transformadora. Então, temos sempre que começar reverenciando Jesus, e é em nome dele que nós abrimos os trabalhos de hoje com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Elzinha, cadê ela? Não está aí hoje? Ela se esconde. Ela se esconde. Não precisa nem chamar mais, mulher. Seu lugar está aqui. Mais um ano começando. É isso aí, os que não vieram semana passada. Eu repito as palavras, né? De desejar que tenhamos um bom ano. Que a gente continue crescendo espiritualmente, aprendendo cada vez mais e, enfim, fazendo esse bom combate necessário, né? Que não é contra ninguém, não é contra o mundo, não é contra nenhuma instituição, não é contra nenhum tipo de ideologia. O bom combate, aquele que Paulo tanto falava, é o combate contra o nosso falso eu, contra o nosso eu ilusório, contra aquele eu que será discutido hoje no tema que a Célia vai propor. Vou pedir para ela já começar, né, Célia? Tem algum recado? Boa noite. Não tem ninguém novo hoje, né? Os recados de sempre. Malu tá precisando de pessoas lá, né? Pro dia 28 do mês que... Então, próximo domingo, a gente está precisando de uma pessoa para ajudar a fazer as marmitas, tá? Posso vir? Ó, já achou. Obrigada. Então, como é que se diz? Os recados de sempre, né? Quem quiser estar trazendo doações para o bazar será muito bem-vindas. Esse mês não teve, mas o mês que vem a gente volta. Provavelmente depois do carnaval, o bazar. Deixa eu só achar um texto aqui. Coloquei.
celular. A passagem está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele disse: Senhor, permita-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixai que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. É bem curtinha essa. É isso aí. Então Jesus falou que nós devemos deixar os cadáveres enterrando os cadáveres. Não é isso? É o que está escrito. É possível isso? Jesus seria alguém tão insensível ou irracional a fim de propor isso, que os mortos, as pessoas que morrem, eles deveriam serem enterrados, sepultados pelos próprios mortos. Então é claro que isso é uma frase que a gente precisa investigar. É algo que a gente precisa entender a profundidade dessa máxima, dessa colocação. Porque Jesus ele aproveitava cada situação para deixar um ensinamento. Cada oportunidade que ele tinha num diálogo qualquer, com quem quer que fosse, ele aproveitava para deixar ali, para jogar uma semente ali, uma semente que ia seguir por toda a eternidade sendo discutida. Que raios esse homem quis dizer? Com deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Ou como está em Lucas, deixai os mortos sepultarem os seus mortos. Que é a mesma coisa. Então o rapaz ficou estarrecido, deve ter ficado, né? Pô, eu vou enterrar meu pai, você me manda eu deixar isso para lá? Mas não. Primeiro, de que morto nós estamos falando? O que significa a morte para Jesus? O que significa a vida para Jesus? São essas perguntas que a gente não faz. A gente faz todo tipo de pergunta, a fim de taxar Jesus como insensível, como qualquer outra coisa. E ele deve ser insensível mesmo, viu, gente? Porque pessoas sensíveis são pessoas frágeis, vulneráveis, pessoas que se afetam com qualquer coisa, pessoas fracas emocionalmente. São pessoas sensíveis. A pessoa, quanto mais ela evolui, mais ela desenvolve consciência, mais ela amplia e enxerga o mundo de forma sistêmica e menos cartesiana, mais insensível ela se torna. Porque ela não se afeta, porque ela entende o fenômeno de uma forma ampla e complexa. Ela entende o que se passa com a pessoa, porque é necessário que ele passe por aquilo, porque é necessário que o escândalo exista, como está nas Escrituras. Então, talvez Jesus fosse, sim, insensível, né? Isso não é depreciar Jesus. Pelo contrário, é enaltecer, é dizer que ele é um espírito de escola, um espírito que já transcendeu as fraquezas humanas, que deixa de problematizar o que acontece. Então, Jesus está num outro estágio, que para nós ainda, seres primitivos, agarrados ainda às ilusões da vida, sem gestão emocional nenhuma, guiados pelas nossas próprias fraquezas, nós podemos, às vezes, até fazer uma avaliação equivocada do que ele quis dizer e do comportamento dele. Mas vamos deixar para lá, porque ele não quis falar que não se deve enterrar quem morre, não é isso. Ele quis aproveitar para trazer um ensinamento. Quem são esses mortos? E o que é a morte para Jesus? O que o cinema quer mostrar para a gente com esses Walking Deads aí? O que representam esses Walking Dead, se não toda a humanidade? Se não todos nós? Seres que desconhecem o que é o real, o que é a luz, o que é o aqui e o agora. Seres que desconhecem o presente que é o próprio ser. Seres que não entendem a essência divina que existe em cada um de nós e dentro dele mesmo.
Então nós ainda estamos distantes, porque nós não vivemos uma vida real. Nós vivemos... Aliás, Platão lhe dizia que o homem, a gente só pode saber quem é a pessoa realmente quando ela entra do aposento para dentro, quando a última porta se fecha. Porque dali para fora, a gente está sempre com uma máscara. Eu não sei nada de vocês. Eu sei o que vocês me apresentam. E vocês também não sabem nada de mim. Vocês sabem o que eu apresento para vocês. Então a gente vive esse teatro, né? Jung chamava de persona. E todos nós temos uma persona. Na verdade, persona vem do grego, é máscara. Nós temos essa máscara. Nós vivemos uma vida ajustada às expectativas do mundo, do outro, da sociedade, dos costumes, das tradições, do que querem que a gente seja. Desde pequeno é assim, né? Colocam objetivos na nossa frente, como uma cenoura na frente do cavalo, e corre e vai atrás da sua cenoura. Você tem que chegar, você tem que estudar ao máximo, se formar para alcançar, para se graduar, porque aí você vai ser feliz. Então você passa uma vida igual louco, estudando, buscando, você se gradua, agora você tem uma outra cenoura. Você tem que buscar um estágio numa grande empresa, que aí você vai ser feliz. Aí você rala, luta, procura, encontra o estágio. Aí chega, começa a trabalhar nesse estágio, você é contínuo. Ou então você vai apenas digitar pedido das pessoas, ou vai fazer aquelas obrigações burocráticas do dia a dia, e fica ali anos sonhando com algo melhor, porque já colocaram outra cenoura. Olha aqui, a conquista que você deve buscar agora é o andar de cima. Esse andar de baixo aqui é só estagiário, é só a ralé. É lá que estão os diretores, é lá que estão os supervisores, é para lá que você tem que ir. Então ele começa a ir atrás dessa cenoura. Até que chega com 40, 50, 60 anos, ele é diretor, ele é presidente, ele é isso, ele olha para trás e não lembra de nada. Não lembra do que viveu. Porque teve o tempo todo olhando para essa cenoura, para o futuro, para os sonhos, para as ambições. E não conseguiu colocar o pé no chão, não conseguiu sentir a presença das pessoas que estavam ao lado dela, não conseguiu valorizar as experiências do dia a dia. Então ele viveu como um cadáver durante todo esse tempo. Ele viveu totalmente desconectado do teu próprio eu, vivendo a vida de um fantasma, vivendo a vida de alguém, de um Walking Dead. É esse tipo de vida que Jesus fala. Quando nós perdemos a conexão com o que somos, com o que de fato importa, com o que de fato é relevante para as nossas vidas. E ele fala mais, ele quer dizer mais do que isso. Ele quer dizer que a verdadeira vida não é essa vida a qual nós estamos apegados. Não é esse personagem que a gente tenta realizar, tenta colocar no mais alto pódio. Não. A verdadeira vida, ela não se desfaz, ela não morre. A verdadeira vida é eterna. E é essa que você vai levar. Aquilo que não morre, que deve despertar o seu interesse. Mas a gente está preso ainda no mundo perecível, no mundo impermanente, no mundo que se desfaz, de coisas que nós ajuntamos e perdemos, de pessoas que nós tentamos controlar, possuir, que tentamos escravizar, pessoas que nós colocamos no ombro dela a responsabilidade pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Então a gente tenta manipular as coisas do lado de fora, no mundo, para ficar confortável para a gente. A gente vive de forma insana. Isso é a vida de uma pessoa que não tem a menor ideia do que é a sua espiritualidade, do que é a vida espiritual, e não a vida física apenas. Então, Jesus fala dessa vida espiritual. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Deixa os cegos agarrados à própria cegueira. Ele podia dizer isso mesmo. E venha você para a luz, venha abrir os olhos, venha enxergar coisas que eles são incapazes de enxergar. Então, essas coisas que nós temos que ter apreço, interesse, é isso que nós temos que objetivizar, né? Objetivar, né? Objetivizar não existe. Então, a gente ainda está muito agarrado
as nossos impulsos, nossas inclinações, sabe? As coisas que são incontroláveis no nosso ser e que surgem, que nos dominam e que nos guiam e que nos escravizam. E a gente aceita, a gente se joga, a gente se vende, a gente se julga fraco e capaz de reverter isso, de mudar, de enfrentar. Então a gente vive assim, uma vida no meio desse caos. Todo mundo tem um caos dentro de si, né? Assim falava Zaratustra, Nietzsche falava desse caos. Ele falava, é do caos que nasce uma estrela dançante. Então existe essa estrela dançante dentro da gente, essa coisa grandiosa e iluminada, mas nós temos que enfrentar o caos e não tentar ajustar esse caos, conviver com esse caos, acomodar-se com esse caos. Não, nós precisamos enfrentá-lo. E nós enfrentamos quando nós percebemos que esse caos é algo que existe dentro da gente. É algo que precisa ser ajustado, acomodado, enfrentado, ressignificado. Então, ao nos apavorarmos com tudo aquilo que existe dentro da gente, que nos atormenta, nossas angústias, nossos desconfortos internos, a gente foge. Essa é a atitude mais comum. E a gente cria mecanismos de fuga de que forma? Quando a gente escolhe o caminho das drogas, o caminho do sexo, o caminho do prazer, o caminho do entretenimento, o caminho da diversão, o caminho, enfim, de qualquer coisa que possa nos desconectar disso. Anestesiar esse desconforto. Então a gente vive assim, o tempo todo atrás dessa dipirona, desse anestésico, de algo que, deixa eu relaxar agora, não aguento mais tanto problema. Não, a gente precisa do problema até ele deixar de existir, de ser problema. Porque todo problema que existe dentro de cada um de nós, ele não veio de fora para dentro. Ele foi problematizado pela gente, pela forma como a gente olhou para a coisa, pela forma como a gente qualificou os eventos e as experiências. Então, a gente transforma o que acontece num problema e depois fica convivendo com essa criação mental distorcida que prevalece dentro de nós, que continua viva dentro da gente. Então, não existe problema fora, existe problema dentro. E existe problema dentro porque nós somos problemáticos, porque nós problematizamos, porque a gente é incapaz de aceitar o que acontece como algo que não nos afeta, que faz parte do jogo cósmico, que está tudo certo, e que tem alguém muito maior cuidando de tudo, e que tem uma inteligência universal que colocou cada pessoa dentro do seu lugar, vivendo a sua experiência específica, voltada para o crescimento e para o desenvolvimento dela, que aquilo que acontece não é injusto, porque Deus não é injusto. Tudo que acontece é manifestação de Deus. Se vocês julgam que algo que aconteceu é injusto, vocês estão chamando Deus de injusto. Se algo que aconteceu é mal, vocês estão chamando Deus de mal. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem! O que vocês acham que é Deus? Vocês ainda pensam no senhor barbudo, lá em cima das nuvens, olhando para a gente? Tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas mais interessantes do que a Terra, maiores. Não, mas ele está ali, olhando para a gente. Não, gente. Deus está presente na consciência humana. Aliás, isso está escrito até no livro dos Espíritos. Aqueles que gostam muito do Espiritismo vão encontrar lá, né? Onde encontramos as leis, onde são escritas as leis de Deus, do universo, tal? Na própria consciência. E onde está essa consciência? Está aqui dentro. É dentro da gente que está escrito tudo. A ordem universal está presente em nós. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Na antiguidade já escreviam isso nos pórticos da Grécia Antiga, de Delfos. Já está escrito isso. É muito isso. Isso faz parte dos primórdios do conhecimento humano. O homem já tinha noção de que
é dentro da gente que nós vamos encontrar as respostas, que nós vamos encontrar Deus. O próprio Jesus dizia, o reino de Deus não está ali, não está lá, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Não são palavras do tio Paulo aqui, não. São palavras do Mestre Jesus, que as pessoas deviam entender que ele estava falando. O que ele estava falando era algo que não existe ambiguidade nisso. É algo... O que ele está dizendo é algo óbvio, que não cabe outras interpretações. Então, a gente tem que aceitar isso. Vocês pegar a Gênesis de João, o livro de João, acho que bem no início, lá, acho que é no capítulo 1, versículo 7, que ele diz assim, ninguém nunca viu Deus. Por que João ia escrever isso? Por que isso está no livro de João, no Evangelho de João? Ninguém nunca viu Deus. Mas vocês podem ver Jesus, que representa toda a salvação, né? Que representa esse Deus. E Jesus é um ser como nós, é um ser humano, com perna, com braço, com olho, com nariz, com orelha, com boca. É um ser humano que alcançou, que realizou essa divindade. Coisa que nós podemos realizar também, se nós começarmos a buscar um conhecimento mais profundo da nossa verdadeira natureza, dos objetivos que nos trazem aqui, buscar um conhecimento mais profundo das inclinações ruins que trazemos e que precisam ser enfrentadas. Buscar um conhecimento profundo, abrir um pouco a nossa consciência para entender que o problema não está naquilo que acontece. O problema está em mim, que transforma em problema aquilo que acontece. Então, se não tiver esse princípio de responsabilidade, se nós não começarmos a entender que tudo começa, acontece e termina dentro da gente, e é dentro da gente que precisa ser resolvido, não é fora, a gente não vai sair do lugar. Se a gente achar que algum milagre vai acontecer, algum ritual, alguma fórmula mágica, algum Messias vai surgir, alguém, sabe, algum santo, algum pastor, algum pai de santo, algum babalorixá, alguma autoridade religiosa qualquer, vai chegar e vai resolver o meu problema? Não vai. Ele pode, como um falso Cristo, como um falso profeta, ajudar você a permanecer na mesma cegueira em que você se encontra. Se ele não disser, se ele não te ensinar a olhar para dentro. Tá certo, gente?